Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 009. Assassino de chapelaria, Zoom. Kim Joo-yeol basicamente sabe como distinguir as pessoas. Bem, isso não significa que ele tenha um olho excepcionalmente bom para ver as pessoas, mas sim que ele aprendeu a distinguir as pessoas naturalmente porque passou muito tempo rolando sob o solo em sua vida anterior. Pelo menos no mundo em que ele viveu em sua vida anterior, era natural que ele fosse esfaqueado nas costas se não tivesse olhos que pudessem distinguir as pessoas adequadamente. De qualquer forma, nesse sentido, Kim Joo-yeol foi capaz de terminar seu aperto apenas correndo para os caras que bloqueavam seu caminho. Que esses caras não tinham nenhum favor com ele, eram eles que vinham filtrar a disputa. E Kim Joo-yeol sempre mostrou a mesma atitude em relação a esses caras. O que, Yangashi? Você não é um cordeiro? Depois de dizer isso, Kim Joo-yeol respondeu com uma exclamação baixa, como se tivesse se lembrado de repente. Então, agora que vejo, não sou um valentão, sou. Ele não era um valentão, ele era um Power Ranger. Vermelho, azul, preto, amarelo. Tem rosa? Kim Joo-yeol move os dedos de brincadeira e aponta a cor do cabelo dos bandidos que estão bloqueando seu caminho e deixa escapar um sorriso tímido. Ei, olhe para este bastardo. Herik, o filho mais velho da família Sunrise, o líder dessa gangue de valentões e aquele que bloqueou o caminho de Kim Joo-yeol, riu como se estivesse se divertindo. Por que você está tão confiante? O sênior parece bom? A relíquia deliberadamente torna a atmosfera pesada. Certamente, nesta situação, era uma situação que os alunos comuns poderiam ter um pouco de medo. Foi uma situação em que um grupo de pessoas que de repente bloqueou o caminho e pareciam valentões cercou uma pessoa e a pressionou. No entanto, Kim Joo-yeol não se enquadrava na categoria de estudante comum. Você está pedindo algo óbvio? O que? Você tem medo de Power Rangers? Você foi um vilão derrotado por Power Rangers no passado? Mas por que estou com medo? Lá e... comida. Olhando para ele, não há rosa, então não é um grupo perfeito. Agora, olhando para ele, há dois amarelos. Que tal fazer um rosa? Kim Joo-yeol ri e brinca. A isso, Helik respondeu com uma risada como se fosse um absurdo. Uau, vê do que estou falando? Porque, sendo exposto de uma vez, a admiração surge naturalmente. Esse bastardo. Helik franziu a testa severamente. No entanto, Kim Joo-yeol disse a ele que agora estava endurecendo o rosto com uma expressão de aborrecimento. Então, se você não tem nada a dizer, por que não sai do caminho? Você não está perdendo seu tempo assim? Estou ocupado com muitas coisas para fazer diferente de você. Sob. Não parece que não há nada para ser visto em Valhalla só porque você entrou na primeira série? Você está brincando comigo? Se torcer, sabe? Observando Kim Joo-yeol ainda rindo com uma expressão travessa, Helik sentiu sua mão subir involuntariamente, mas logo suportou com paciência sobre-humana. Há muitos olhos aqui. Para ser honesto, Helik estava confiante de que poderia pegar Kim Joo-yeol agora. Não importa o quanto ele fique em primeiro lugar no primeiro ano, esse é sempre o primeiro lugar no primeiro ano. Claro, isso não quer dizer que o primeiro lugar na primeira série não era um lugar ruim, mas para ele que tinha a nota de 12º da segunda série em primeiro lugar, o primeiro lugar na primeira série não parecia tão bom. Não sei quanto ao segundo e terceiro ano, mas a diferença entre o primeiro e o segundo ano é grande. Mesmo assim, Helik perseverou. Ele sabia perfeitamente bem que se o acertasse agora, não valeria a pena de qualquer maneira. Por que aquele Ventric fez uma oferta tão atraente? Lembrou-se de um pedido de Rokjil Ventric, que viera como estudante de intercâmbio alguns dias antes. O pedido de Ventric para cuidar de Kim Joo-yeol, que ficou em primeiro lugar no primeiro ano, e ao mesmo tempo apresentou uma recompensa muito doce.
No entanto, foi muito estúpido receber uma penalidade por violar as regras de Valhalla para receber aquela doce recompensa, então ele se repreendeu. Ok, vamos nos acalmar por enquanto. Agora mesmo. Além disso, hoje, de qualquer maneira, saí para ver seu rosto. Pensando assim, Relic forçou um sorriso torto enquanto olhava para Kim Jo-hyuk, que ainda estava sorrindo. Vejo você com frequência, Tei, vamos embora. Ao mesmo tempo em que disseram isso, a multidão imediatamente se moveu e desapareceu como se não fosse mais ouvir a história de Kim Jo-hyuk. Kim Jo-hyuk lambeu os lábios enquanto observava os transeuntes com um olhar perplexo até o fim. Eu quero apanhar. Enquanto falava honestamente, Kim Jo-hyuk pensou em quebrar o tubo de bambu da Relic várias vezes, mas se conteve. Você acha que não pode vencer? Não. Não importa o quão bom fosse seu corpo, ele tinha confiança para derrotar esses valentões com uma risada. Se não fosse a sala da constelação, eu quebraria a cabeça. A razão pela qual Kim Jo-hyuk não causou problemas. Era por causa da sala da constelação que ele deveria entrar amanhã. A razão pela qual vim para Valhalla em primeiro lugar foi por causa do quarto do Constellation, mas seria irritante se as coisas ficassem confusas depois de uma briga com aqueles caras. Para aqui. Vejo você depois que eu estiver na sala da constelação. Kim Jo-hyuk olhou para o lugar onde Relic havia desaparecido e lambeu os lábios novamente. Por que vou quebrar sua cabeça? Eu pensei assim. 6 da manhã do dia seguinte. Kim Jo-hyuk, que entrou no centro de fitness repleto de vários equipamentos, olhou para Choi Ah-rin, que estava parado em um lado do ginásio, que parecia muito quieto. Você está aqui? Você está me dizendo agora? Arin Choi está segurando uma espada que provavelmente se destina à prática com uma expressão de antecipação. No entanto, Kim Jo-hyuk balançou a cabeça. Não. Você não vai me contar? Ao contrário de um momento atrás, o tom de sua voz foi reduzido em cerca de 2 tons, embora ela não falasse muito, ficou claro que Choi Ah-rin estava abatido, mas Kim Jo-hyuk ainda respondeu sem mudar sua expressão. Se você quer aprender comigo, você tem que treinar seu corpo primeiro. Treinamento físico? Você realmente precisa disso? Choi Ah-rin inclinou a cabeça com uma expressão de. No entanto, Kim Jo-hyuk deu de ombros e respondeu. Não. Não odeie. Não eu vou. Na verdade, não importava se eu não o fizesse. De qualquer forma, do ponto de vista de Kim Jo-hyuk, a razão pela qual ele teve coragem de ensinar Choi Ah-rin foi por causa de seu capricho. De qualquer forma, a partir de agora, tenho que treinar minha força física de forma constante, então não seria ruim cuidar de mim. É sobre treinamento de qualquer maneira. Era complicado e difícil fingir ter um discípulo de verdade, mas não era tão difícil dar conselhos enquanto treinavam juntos. Além disso, é verdade que eu não tenho treinamento suficiente para lidar com a espada real de qualquer maneira. Pelo menos no mundo atual, parece que o treinamento é focado em mana ao invés de força física, mas Kim Jo-hyuk achava que tal tendência era bastante tola. Ele precisava ter resistência para lidar bem com a mana e também poderia aceitar mais mana. Isso é um fato muito óbvio, mas estranhamente, no mundo de hoje, todos são obcecados por poderes mágicos a ponto de serem bizarros ao invés de treinar seus corpos. Uma obsessão bizarra por treinamento físico até o nível mínimo aceitável de mana e, inversamente, mana até o limite que o corpo pode aceitar. Foi o mesmo com Arin Choi. A quantidade de cavalos parece ser considerável. Comparado ao seu considerável poder mágico, seu treinamento físico não era tão bom quanto o dele, então Kim Jo-hyuk decidiu consertar essa parte primeiro. Na verdade, mesmo que você conserte essa parte, as habilidades de Arin Choi serão muito maiores do que agora. E, se você seguir melhor do que realmente pensa, não há nada em que eu não possa ajudá-lo. Bem, não sei se estarei aqui até lá. Kim Jo-hyuk sorriu com esse pensamento e começou a treinar com Arin Choi. 30 minutos depois disso.
Ele. Bem, agora estou com vontade de me exercitar. O que ele? Chamado ele? Por que está tão espalhado? Você ainda tem 20 quilômetros para correr a toda velocidade? Os olhos de Shoyarin começaram a tremer pela primeira vez. 17 horas todas as aulas terminam. A entrada para a sala da constelação no extremo leste de Vaurala. Como este lugar parece muito mais fortificado do que fora de Vaurala. Quando Qin Zhou-Yu olhou em volta e disse, Qin Yi-Gon respondeu como se fosse natural. Como você sabe, esta sala de constelação é o tesouro da academia que fez de Vaurala uma das 3 melhores academias do mundo. Você não acha estranho que não haja tanta gente? Como disse o professor de Qin Zhou-Yu, Qin Yi-Gon, a sala da constelação era tão valiosa que Vaurala foi incluída nas 3 melhores academias do mundo. No entanto, o que Qin Zhou-Yu estava falando não era sobre os guardas perto da sala da constelação, mas sobre as defesas penduradas no próprio prédio. É que não pude deixar de pintá-lo. O prédio estava cheio de tantos círculos mágicos que até Qin Zhou-Yu se cansaria de olhar para ele. Quanto a quanto era, devo dizer que na verdade era na medida em que a coisa real do prédio só podia ser vista na entrada do prédio porque estava escondida pelo círculo mágico. Quanto tempo se passou desde que Qin Zhou-Yu parou na entrada e olhou para o prédio em transe? Estudante Qin Zhou-Yu, confirmado. Você pode entrar agora. Ah, é. No entanto, como eu disse outro dia, a única área permitida para você é o primeiro porão da sala Constellation. Se você tentar descer para o segundo nível do porão, poderá ser expulso de Vaurala, então tome cuidado. Tudo bem. E o tempo que você pode ficar na sala Constellation é de 30 minutos. Eu sabia disso também. Posso entrar agora? Palavras de Zhu Qin. Com isso, Qin Yi-Gon olhou para ele com uma expressão estranhamente ansiosa, mas logo assentiu e, ao mesmo tempo, Qin Zhou-Yu começou a descer em direção à sala da constelação em um instante. Olhando para ele assim, Qin Yi-Gan fez uma expressão ansiosa, mas depois encolheu os ombros. Não acredito que não vou descer para o segundo porão. Não importa o quão idiosincrático ele seja, Qin Zhou-Yu entrou em Vaurala primeiro e se beneficiaria muito mais de estar na academia do que ser expulso da academia. Sim, aposto que ele não chutaria a fortuna com os pés. É por isso que Qin Yi-Gan logo sacudiu sua mente ansiosa. Ok, vamos dar uma olhada. Encontre armas e memórias. Vaurala Constellation Room, terceiro subsolo, quinto quarto à direita. Se Qin Zhou-Yu foi ou não expulso de Vaurala em primeiro lugar, não importava. Claro, se isso acontecesse e ele se tornasse um criminoso, ele teria se abstido o máximo possível porque seu umbigo cresceria mais que a barriga, mas isso não importava desde que ele atingisse seu objetivo de ser expulso do Vaurala. Esta é a razão pela qual vim para Vaurala em primeiro lugar. Qin Zhou-Yu pensou assim e começou a descer as escadas que pareciam continuar sem fim. É isso? Pouco depois, Qin Zhou-Yu conseguiu ver a sala da constelação. Prisão? Para ser honesto, a sala da constelação parecia um pouco estranha para Qin Zhou-Yu. Tudo o que pude ver imediatamente foi um corredor reto, com portas em ambos os lados do corredor, como uma prisão ou gozivon. O que você vê ao longe junto com ele são as escadas descendo. Qin Zhou-Yu parou de apreciar como se não houvesse nada para ver e imediatamente começou a se mover para o segundo andar do porão. Você atendeu às condições. Assim que ele entrou, Qin Zhou-Yu colocou um ponto de interrogação na janela de notificação que apareceu na frente dele. Vai para a sala. Antes que Qin Zhou-Yu pudesse dizer qualquer coisa, ele sentiu a visão à sua frente piscar. Ei, quanto tempo sem vê-lo, Qin Yeon-Oh. Barça? Assim que sua visão foi restaurada, Qin Zhou-Yu foi capaz de ver o rei do rei Barça aparecendo na frente dele. Uma reunião após 300 anos, e isso não é ruim. Eu te conheci bem, seu bastardo. Ai!
Kim Jo-hyuk correu sem hesitar e atingiu seu tubo de bambu. Episódio 010. Assassino de chapelaria, 2. Bah! Vamos, durma. Procurar. Rápido. Sem conversa. Procurar. Desligado. Por favor, procure. As mãos e os pés de Kim Jo-hyuk se movem sem parar, batendo em todo o corpo de Barsi, e Barsi preenche esse espaço vazio com vários gritos. Quanto tempo teria sido? Agora isso. Ai! Pare com isso, pare com isso. Você ainda precisa ser atingido. Rápido. Este é o pecado que destruiu meu futuro. Ai! Este é o pecado de estragar metade dos meus comentários. Não foi isso que eu fiz. Bater. Cale-se. Bater. Apenas procure, seu bastardo. Apesar de já ter passado um bom tempo desde que começou a jogar no Barsi, Kim Jo-hyuk atingiu o Barsi sem fazer uma única pausa. Depois. Desligue isso. Pelos padrões de Kim Jo-hyuk, não foi até que ele percebeu que um certo tempo havia passado que ele parou de bater e olhou para Barsi, que estava em apuros, e perguntou. A propósito, por que você está aqui? Ao contrário de um momento atrás, Kim Jo-hyuk perguntou com uma voz fresca, como se seu estresse tivesse sido aliviado. É um psicopata? Errado. Então não é. Eu não sou um psicopata. Você faz um psicopata. Ok. Barsi olhou para Kim Jo-hyuk com olhos frios, mas Kim Jo-hyuk realmente pensou assim. Não importa o quão fodida fosse a personalidade de Kim Jo-hyuk, ele não era o tipo de pessoa que daria um soco imediatamente cara a cara cara a cara. Aquele bastardo merece um golpe. Quanto dano Kim Jo-hyuk sofreu por causa daquele bastardo? Ele acumulou posição, dinheiro e honra para viver um pouco de vida imediatamente, e como isso não bastasse, ele fez 5 discípulos que poderiam cuidar tranquilamente de sua velhice. Além disso, quanto tempo você gastou fazendo aqueles 5 discípulos? Para ser honesto, Kim Jo-hyuk jogou duro, mas graças a isso, seus alunos eram pelo menos fortes o suficiente para não serem atingidos em lugar nenhum. Em uma palavra, Kim Jo-hyuk disse que foi all-in para uma velhice feliz em sua última vida. Mas e esse garoto? Ah, pensar nisso me deixa com raiva de novo. Porra! Quack! Ao matar Kim Jo-hyuk, fui impedido de aproveitar tudo o que ele havia criado. Aposentadoria preparada há décadas. Não vamos aproveitar nenhuma vez. Eca! Que tal desistir agora? Se você me atacar mais nesse estado, eu vou. O que você está? De sobressalto. Barsi rapidamente mudou suas palavras com a sensação de que uma fraude rastejante estava subindo em torno de seu corpo, apesar de claramente não ter poderes mágicos e apenas enganar o mundo das imagens. Em vez disso, você não está curioso sobre este lugar agora? Esse lugar? Com as palavras de Barsi, Kim Jo-hyuk foi capaz de perceber a estranha anormalidade deste lugar quando olhou em volta. O que você está fazendo aqui? O que Kim Jo-hyuk viu foi um espaço cinza. Um espaço onde realmente não há nada, onde tudo é apenas cinza. Este é o mundo das imagens. Mundo da imagem? Sim, para ser preciso, seria mais fácil de entender se eu dissesse que era o espaço dentro da relíquia. Não consigo adivinhar até onde consegui a informação, mas você sabe sobre a relíquia sagrada? Na pergunta de Barsi, Kim Jo-hyuk acenou com a cabeça moderadamente, lembrando o que havia aprendido na última aula. Então este lugar está dentro da relíquia sagrada? Essa é a resposta correta. A minha imagem que você vê é apenas um corpo incorporado no mundo das imagens, e meu corpo já desapareceu há 300 anos. Espere, então, em poucas palavras, você está na relíquia sagrada? Sim. Então você está dizendo que é uma constelação? Na pergunta de Kim Jo-hyuk, Barsi respondeu com um sorriso.
Essa é a resposta correta. Eu me tornei uma constelação. Olha esse sorriso, dá azar pra caralho. O que você está olhando? Tenho certeza que você está falando, mas você acertou a vela. Eu quero acertar algo diferente de velas. Posso acertar agora? Barsi rapidamente desviou o olhar dessas palavras e desviou o olhar. Kim Joo-yeol olhou para Barsi com uma expressão ridícula e falou: Você é realmente Barsi? Por que parece tão diferente de 300 anos atrás? Kim Joo-yeol relembrou a última vez que viu Barsi, 300 anos atrás. Junto com seu poder avassalador a ponto de ser chamado de Rei da Extinção, ele pessoalmente arrastou a Torre da Destruição para a Terra e tornou-se amigo de Balsi. Pelo menos, como lembra Kim Joo-yeol, Barsi naquela época era muito sério, mesmo que não fosse barato, e tinha a memória de ser taciturno. Bem, se você perguntar qual é a minha personalidade real, esta é realmente a minha personalidade e não aquela. Caramba! O que você está falando? A pergunta de Barsi. No entanto, Kim Joo-yeol balançou a cabeça como se estivesse cansado e falou logo. Está tudo bem, então agora explique-se. A que explicação você se refere? Ai! Manter. Por que diabos você está me batendo? Não importaria se fosse 300 anos atrás, mas eu não tenho forças agora, então ser atingido por uma é uma dor enorme. Pare de ser mau e se você não falar, eu vou bater em você mais uma vez. Entendo. Entendi. Kim Joo-yeol baixou a mão ao ouvir o grito de Barsi. Ao vê-lo assim, Barsi suspirou e falou. Eu quero muito, não posso nem brincar. Estou perguntando por precaução, mas o que você quer saber é sobre a janela de notificação, certo? Isso mesmo. Então você consegue adivinhar o que está escrito na janela de notificação? Na pergunta de Barsi, Kim Joo-yeol abriu a boca enquanto franzia a testa como se fosse estranho. No topo, o som da Torre da Destruição reaparecendo foi escrito, e então foi escrito apenas ir para a sala da constelação junto com as palavras para encontrar armaduras e memórias? Existem outras frases? Existe, mas está todo pintado em quadrados pretos, então não consigo ler. Com as palavras de Kim Joo-yeol, Barsi acenou com a cabeça para responder e, depois de um tempo, ele falou. Antes de tudo, gostaria de falar sobre o que descobri, gostaria de ouvir? Não é você quem fez essa janela do sistema sem saber e dormir? Barsi balançou a cabeça com um olhar em seu rosto perguntando que tipo de bobagem ele estava falando com as palavras de Kim Joo-yeol. Eu poderia ter feito isso? Depois de ser morto por você, vivi aqui sem nenhum poder por 300 anos. E então? Então, vou lhe contar o que descobri por conta própria. Barsi disse isso enquanto olhava para Kim Joo-yeol. Kim Joo-yeol imediatamente olhou para ele com uma expressão estranha e gesticulou para ele. Uma história que começou com ele. Kim Joo-yeol ouviu a história de Barsi por um tempo, depois assentiu e resumiu o conteúdo. Então, para resumir, depois que você foi morto e destruído por mim, quando abriu os olhos, você se tornou uma constelação e ficou preso em uma relíquia sagrada, perdendo todos os seus poderes. Certo. Então você não sabe o que diabos está acontecendo e está confuso, então a janela do sistema apareceu para você também? Isso mesmo, no meu caso, uma janela do sistema apareceu pedindo para eu entrar em contato com você e recuperar minha memória. Não tem mais nada aberto? Desculpe, mas isso é o fim. Pelo menos na janela do meu sistema, entre em contato com o Kim Yeon-wol reencarnado. A única coisa que me veio à mente foi isso. Então, o que você pensou ser obra de Pele que fez de você o dono da Torre da Destruição? O que você quer dizer? Certo. Na verdade, foi só depois de conhecê-lo que lembrei que havia alguém que me fez o dono da Torre da Destruição. Quem é ele? Não sei, é muito estranho, mas está em branco, como se apenas aquela parte da memória tivesse desaparecido.
Tudo o que sei é que alguém me fez dono de uma torre. Então, no final, o cara que fez de você o dono da torre me reencarnou e trancou você aqui. Bem, pelo menos esse é o meu palpite. A propósito, você não se lembra de nada? Meu. Sim, se minha memória estiver correta, você também não criou uma janela do sistema pedindo para encontrar armas e memórias? É isso. Kim Jou-yo procurou sua mente com cuidado, mas nada veio à mente. Não, eu não tenho nenhuma memória perdida em primeiro lugar. Barsi disse que faltam partes como se as memórias fossem cortadas, mas Kim Jou-yo não tinha essa parte. O mesmo aconteceu com o que aconteceu na Torre da Destruição imediatamente, e mesmo quando ele recuperou suas memórias anteriores, nenhuma delas foi cortada. Está tudo bem. O que? Quando Kim Jou-yo inclinou a cabeça como se fosse estranho, Barsi deu de ombros e falou. Bem, se você não consegue pensar em outras memórias, talvez da próxima vez você esteja procurando por memórias. Próximo? Sim, você não disse que os itens flutuando em sua janela de status eram suas armas e memórias? Sim. Então, agora que você encontrou os braços, não é sua memória para procurar na próxima vez? Ah, então você está dizendo que este lugar está dentro das Forças Armadas? Certo. Na resposta de Barsi, Kim Jou-yo franziu a testa no momento como se fosse estranho, mas logo disse com uma expressão ridícula como se tivesse percebido algo. Sem chance. Onde você está agora? Isso mesmo. Eu me tornei uma constelação usando uma das armas que você usou, a espadachim, como uma relíquia sagrada. Soube. É uma merda. Você não fez algo estranho? Não. Realmente? Não, ouvi dizer que você pode morrer de poluição mental se descer para o segundo porão em primeiro lugar? Fora do edifício Constellation Room. Kim Yi-gon olhou para Kim Jou-yuki, que estava parado olhando para ele, e acenou com a cabeça estranhamente. Certamente, não acho que fui mentalmente poluído. De qualquer forma, devo ir então? Entendo. Voltar. Graças a Kim Jou-yo abrindo a boca antes mesmo de Kim Yi-gon perguntar, ele acenou com a cabeça involuntariamente e respondeu. O que é esse sentimento inquieto? Kim Yi-gon inclinou a cabeça ao ver Kim Jou-yo saindo do prédio normalmente. E, Kim Jou-yo estava se movendo em direção ao dormitório enquanto organizava os eventos na sala da constelação. Ei, barato! Como se estivessem esperando, eles podiam ver a gangue de valentões saindo. Você não disse que nos veríamos com frequência? Uma gangue de gangsters se aproximando com um sorriso estranhamente torcido e a família Relic of the Sunrise rindo no meio. Tendo formado uma gangue de 8, eles caminharam até Kim Jou-yuki e ficaram na frente dele com expressões intoxicadas com uma sensação de vitória, como se tivessem vencido a qualquer momento. É bom ver você aqui? Com essas palavras, Kim Jou-yo olhou ao redor. O que você vê é apenas uma única estrada não pavimentada. Aparentemente, como o local de Valhalla era grande e a sala da constelação estava localizada longe de outros edifícios, o local onde eles estavam agora estava fora da vista das pessoas ao seu redor. Percebendo que Kim Jou-yo olhou em volta e percebeu a situação, Relic sorriu sadicamente e abriu a boca. Ai! Eu não poderia. Como Relic voou em um instante, eles ainda não conseguiam descobrir o que havia acontecido, então a gangue congelada olhou para ele com expressões confusas. Ah, essa sensação pesada e fria. Já se passaram 300 anos. Jou-yuki Kim. Foi muito tempo suportando dificuldades, um carro que eu estava farto. Com um sorriso de demônio. É hora de voltar a ser o Red Slayer Kim Jou-yo. Ele sacou sua espada. Episódio 011. Assassino de Chapelaria, 3. Kim Jou-yo foi um gênio que entrou em Valhalla como o primeiro, mas a gangue de Relic honestamente o desprezava. Porque a diferença entre o primeiro e o segundo ano do Valhalla é muito grande. Há muita diferença no treinamento?
Sim, a tal coisa. Existe uma grande diferença de habilidade? Claro que também havia isso. Basicamente, em Valhalla, muita prática é feita no primeiro ano, e os alunos dos escalões superiores são colocados diretamente em masmorras e labirintos. No entanto, na verdade, os dois acima não fizeram a diferença entre o primeiro e o segundo ano. Na verdade, a diferença entre o primeiro e o segundo ano está diminuindo muito rapidamente para aqueles que querem ter um pouco mais de sucesso entre os primeiros anos ou para aqueles de famílias protegidas pela constelação guardiã. Então, que diabos é a diferença entre a primeira e a segunda série? Esse foi o contrato com a constelação. Todos os alunos do Valhalla tinham que entrar na Sala das Constelações no segundo semestre do primeiro ano e assinar um contrato com uma das constelações nela. Claro, membros de famílias com constelações guardiãs não assinam um contrato porque ter uma proteção divina em si lhes dá mais poder do que um contrato com uma constelação classe B comum, mas a maioria dos contratantes considera este contrato muito importante. O posto da constelação significava o posto do contratante. A partir do momento em que assinam um contrato com a Constellation, os alunos se preparam para se tornarem empreiteiros a sério. O contratante que fez o contrato poderá usar o poder da constelação contratada com ele em troca de poder mágico a partir de então. E, em poucas palavras, significava que você tinha que assinar um contrato com a Constellation para ser reconhecido como um contratante de pleno direito. Além disso, havia Relic, o líder da gangue, que ficou em 12º lugar no segundo ano e teve uma nota bastante alta entre os alunos do segundo ano, então eles acreditaram em Relic e menosprezaram Kim Jou-Yo. Isso mesmo, até que Relic desmaiou com a cabeça em uma árvore momentos atrás. Todos os olhos da turma vão para Relic, que está espiando para fora de uma árvore, e então retorna para Kim Jou-Yo. O que pode ser visto no silêncio medonho e silencioso é a figura de Kim Jou-Yo segurando uma espada negra que parece absorver a luz completamente. Ai! Geu! Corte amarelo. Ele se moveu em um instante antes que alguém da gangue pudesse reagir e cortou o queixo do homem de cabelos amarelos na frente com a bainha. Junto com ele, a quadrilha instintivamente irradiava magia junto com as armas que carregavam e tentava receber o poder das constelações com as quais contratavam. Bau. 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 Corte vermelho. Corte azul. Corte preto. Antes que eles pudessem levantar toda a sua mana, Kim Jou-Yo se aproximou com um movimento inacreditável e em um instante atingiu os 3 homens na cabeça para impedi-los de se mover. Os alunos do segundo ano, que ainda estavam distraídos com a cena em que tantas gangues foram mortas quase pela metade em um instante, de repente tiveram esse pensamento. Devo lutar ou devo fugir? Aos olhos deles, os movimentos de Kim Jou-Yo não eram tão bons assim. A velocidade de movimento é lenta e a velocidade de balançar a espada também é lenta. No entanto, o que é bizarramente incrível é que com aquele movimento lento e velocidade lenta, ele está quebrando todos os potes de barro da turma que está com ele. A situação contraditória, que ele não entendia por que sua gangue foi atingida por tal ataque, confundiu a gangue. Ai! O amarelo número 2 também é cortado. No momento em que o único membro da gangue pensou em fugir, seus outros amigos estavam todos rolando no chão. Não, pelo menos o resto dele parecia estar morto, não as pessoas que jaziam ali. Depois que todos eles foram atingidos por aquela bainha preta, eles não viram um único movimento. Esse, tão louco. Um homem cambaleia para trás com uma maldição que explode sem o meu conhecimento. No entanto, Kim Jou-Yo sorriu e caminhou na frente dele segurando uma bainha de espada. Por um momento. Kim Jou-Yo respondeu à sua voz gritante no momento em que ele estava prestes a brandir sua espada. Por quê? E, se você me bater, eu vou denunciá-lo ao escritório do diretor. O que? Seus olhos ficaram vidrados com a pergunta de Kim Jou-Yo, e ele parecia que iria aplaudir, dizendo que parecia mal apenas olhando para ele. Quem você acha que vai perder mais aqui? Se eu bater em você agora e depois denunciar na secretaria da escola,
Você sofrerá muitos danos. E aí? A alegria. Você não acredita? Vaurala responde muito estritamente à violência entre os alunos. Mas e se você receber um boato como esse? Quem tem um caminho pavimentado para chegar ao topo da série? Tão bom. Ok. Tão bom, e o que? Eu te amo tanto, seu desgraçado. Ai. Que eu. Um homem caiu no chão com a bochecha direita atingida. Quai. Ele gritou involuntariamente com a dor que sentia nas bochechas, mas Kim Joo-yeol sorriu e falou. Ei, você então, por que você está balançando a boca? Isso, o que é isso? Ah, se você se comportasse bem, poderia ter desmaiado com um golpe certeiro, mas você realmente é uma pessoa má. Você não sabe que se algo assim acontecer em Vaurala, você será expulso na pior das hipóteses. Como eu sei? Faz mais de uma semana desde que entrei na escola. Vocês caras. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender disso. Um homem gritando e gritando. Por que você está dizendo que vocês atacaram primeiro e depois foram espancados? Mas nós é que fomos atingidos. Oh sim. Então o que você está dizendo é que ninguém viu o que aconteceu aqui, então se você for primeiro na sala dos professores e balançar a boca, você vai ganhar, certo? Sreune. Ei, espere. O homem ficou momentaneamente apavorado ao ver Kim Joo-yeol tirando a espada da bainha sem hesitar junto com aquela voz. Psu. Kim Joo-yeol imediatamente cortou uma ferida superficial em seu braço e sorriu. Isso é legítima defesa? Largamente. E agora abaixe as mãos, hein? Você vai abaixar a mão? Se você for atingido pela mão, será dilacerado até os ossos, cara. Ai. Quais. Ao vivo. Me ajude. Iaia. Você quer que eu coloque suas mãos para baixo? Se você for atingido mais uma vez, seus ossos vão quebrar? Não seria bom ser atingido no rosto algumas vezes? Ah! Então Kim Joo-yeol voltou para o dormitório somente depois que o homem que o ameaçou revirou os olhos. Você está bem? O que? Dormitório Vaurala. Em um lugar que parecia estar entre 6 e 7 peão em termos de média, Kim Joo-yeol respondeu à voz que ressoou em sua cabeça. Sobre esses caras. São aqueles caras que brigaram comigo? Ok. De repente você se preocupa com as pessoas? Com as palavras de Kim Joo-yeol, que abriu a boca com uma expressão muito chocada, Barsi balançou a cabeça como se não fosse assim e falou. Não estou preocupado com eles, estou perguntando se não devem ser expulsos. Com essa pergunta, Kim Joo-yeol acenou com a mão e abriu a boca como se dissesse para não se preocupar. Não se preocupe, eu não vou. É isso? Bem, na verdade, a princípio, eu ia matar metade daqueles bastardos e sair depois de completar as condições para entrar na sala da constelação. Kim Joo-yeol parou de falar e olhou para a janela de notificação flutuando na frente de seus olhos. Encontre armas e memórias. Sala B3 da constelação Vaurala, quinta sala à direita. Condições satisfeitas. Óleo da grande floresta de Vaurala, casa de Madegaia Rona. Cuidado, você deve ter uma espada de aldeia para satisfazer as condições. Quando a primeira condição é satisfeita, a próxima condição vem à mente. Olhos do grande bosque de Vaurala. Na verdade, se Vaurala estivesse longe e tivesse apenas o óleo de Daesurinho ligado a ele, Kim Joo-yeol não teria se importado muito, mas como resultado de uma pesquisa, descobriu-se que Vaurala estava ligado ao nome. É um lugar de sobrevivência para ir no final do semestre do primeiro ano. O óleo da grande floresta é o nome do labirinto administrado por Vaurala e usado como local de teste para selecionar os alunos no final do primeiro semestre do primeiro ano. Bem, você fez um bom trabalho assistindo. Você viu aquilo? Se não fosse por isso, eles já teriam quebrado a cabeça como você.
profundo. Além disso, não importa se eles me esfaquearem e tentarem me machucar. Afinal, meu propósito não é ter uma boa vida escolar, mas descobrir o porquê. É isso. Não é por isso que você trouxe também? Para ser honesto, a princípio, Kim Joo-yo não tinha intenção de sair com uma espada de aldeia. Basicamente, a espada da aldeia era uma arma que Kim Joo-yo costumava usar, mas o problema era que era uma barca. Isso por si só fez a rejeição disparar. No entanto, a razão pela qual Kim Joo-yo saiu com esta espada contendo a barra foi porque havia uma janela de notificação informando que a segunda condição poderia ser satisfeita apenas com a espada da aldeia. Também é perigoso deixar esse cara solto aí. Barsi disse que já havia sido privado de todo o poder e não tinha poder para fazer um contrato, e que havia se tornado um ser que só existia na relíquia sagrada, mas Barsi era Barsi. O rei da extinção Barsi. Não importa o quão fraco ele se tornasse, o fato de que ele desceu ao chão com a Torre da Destruição 300 anos atrás e fez amizade consigo mesmo não mudou. Se for um pouco suspeito, vou jogá-lo fora imediatamente. Kim Joo-yo pensou assim e abriu a boca. Ei, então isso não funciona, certo? O que você quer dizer? Sim, você. Não vai demorar, certo? É um pouco surpreendente, mas Kim Joo-yo eventualmente trouxe uma espada da aldeia da sala da constelação para satisfazer a condição. E embora esta espada da aldeia pertencesse a Kim Joo-yo, agora era uma relíquia sagrada administrada por Vaurala, e logo a espada da aldeia pertencia a Vaurala. Em uma palavra, a situação não era diferente de Kim Joo-yo roubando uma das relíquias mais preciosas de Vaurala. Não se preocupe, você não viu uma cópia exata desta espada feita? Você disse que essa era a sua habilidade? Sim, obviamente, todos os poderes se foram, mas depois de acordar desta espada, posso usar replicação e o armazenamento. Ponto. Certamente, como ele disse, Barsi foi capaz de sair do prédio naturalmente sem nenhum círculo mágico ou alarme soar copiando a espada da aldeia e guardando-a no corpo de Kim Joo-yo e saindo da sala da constelação. A Vila de Sword originalmente não tinha essa habilidade. Já expliquei várias vezes antes, mas não sei por que tenho essa habilidade. Com as palavras de Barsi, Kim Joo-yo acenou com as mãos casualmente como se entendesse e se levantou. Onde você está indo? Dar certo. Com um coração honesto, ele queria organizar as informações que obteve hoje e passar um tempo de lazer, mas o corpo de Kim Joo-yo estava tão fraco que foi uma perda de um dia, então ele não conseguia parar de treinar. Além disso, sinto uma sensação de elevação. No passado, eu lutava para sobreviver de alguma forma e treinava meu corpo, então nem sentia a sensação de ficar mais forte adequadamente, mas agora era diferente. Talvez seja porque meu corpo não foi treinado para começar, então apenas treinando, minhas habilidades melhoram imediatamente. Como o corpo de Kim Joo-yo é um corpo que não foi adequadamente aprimorado desde o início, suas conquistas não aumentaram muito com apenas um pouco de treinamento. A elevação que senti também não foi tão ruim. Então ele imediatamente vestiu um traje de treino e foi para a academia. Desculpe, mas estou saindo daqui. Pop. Esses idiotas. Rock Dilbentrick jogou fora o smartphone depois que a ligação terminou com a voz de Eric.